Vamos lá? Então, pessoal, sou o professor Douglas. Vamos continuar aqui o nosso curso de ética. Já falamos de muita coisa. Estamos agora falando dos períodos históricos da ética, né? Falamos na aula passada aí, de Sócrates, pré-socráticos, filosofia e mitologia, Platão. Terminamos falando da visão ética de Platão, né? Uma visão que de certa maneira vê um dualismo ético, né? E agora partimos para um dos grandes filósofos da ética. Eu digo até que se a gente for realmente estudar a ética, são dois os grandes autores, tá? Aristóteles e Kant. Se a gente for estudar a ética mesmo, esses são os dois grandes autores, né? Vamos falar um pouco de Aristóteles, então. Aristóteles é um discípulo, se de certa maneira, né? De certa maneira não. Platão é discípulo de Sócrates. Platão é discípulo de Sócrates. E Aristóteles é discípulo de Platão, tá? Então, Aristóteles, discípulo de Platão, um filósofo que vai se contrapor à teoria das ideias. Vamos dizer que assim, Platão vai dizer, da onde veio esse mundo? Fácil, Platão vai dizer, este mundo veio do mundo das ideias. Tudo que está aqui veio do mundo das ideias. Aristóteles vai dizer, mas da onde veio o mundo das ideias? Você está entendendo? Aristóteles vai dizer, Platão não resolveu o problema. Platão não resolveu o problema, ele criou o mundo das ideias, está jogando tudo para esse mundo das ideias. Bom, melhor a gente então, né, de certa maneira, não falar do mundo das ideias, que eu não sei se existe, e falar desse mundo. Aristóteles é materialista, prático, pragmático, o cara que criou a biologia, zoologia, ele que criou tudo isso, tá? Ele que deu o nome de tudo isso. Por quê? Porque ele foi o primeiro a estudar esse mundo de maneira sistêmica, sistemática, filosófica. Ele é o cara que vai estudar a ética de uma maneira nova e extremamente profunda, tá? Então vamos falar de Aristóteles, é falar de ética e falar de virtude. É a ética da virtude. Aristóteles é o cara que vai trazer essa noção de virtude, né? O que é uma ação ética? Uma ação virtuosa, uma ação correta, feita da maneira correta, da maneira mais correta possível, uma ação virtuosa, que tem valores, tá? Ele é o primeiro cara que vai fazer essa separação e vai falar que a ética realmente estuda valores, cara. Ela estuda o que está por trás, o que guia aquela ação, a inteligência que está guiando aquela ação. A ética da virtude, Aristóteles e a ética da virtude. Uma ética teleológica. Por quê? Porque para Aristóteles, o que está por trás da filosofia de Aristóteles, né? O que está por trás da filosofia lá de Sócrates? A ideia de que o homem é a sua alma, lembra? Que tudo tem que ir em conjunto, tudo tem que caminhar para essa alma. O homem tem que encontrar o que está dentro dessa alma dele. E no caso de Aristóteles? No caso de Aristóteles, ele acredita que existe uma coisa na natureza chamado ato e potência. Tudo está em ato, tudo está em potência para se tornar em ato. Eu traduzo para vocês. Tudo está em potência para se tornar em ato. Você tem dentro de você muitas potencialidades. Você tem a potencialidade de passar naquele concurso, você tem a potencialidade de ser pai, de ser mãe, de fazer isso, está tudo dentro de você. Você caminha para que essas potencialidades se tornem concretas, se tornem fatos. É isso que é para Aristóteles, beleza? Aristóteles realmente, cara, ele acredita que a gente tem dentro de nós potências para se tornar ato. Ele é materialista, ele vê isso na natureza, ele vê as coisas se transformando, morrendo, nascendo na natureza. E ele acredita que nós também estamos nesse processo, beleza? Então, assim, esse é um paradigma de Aristóteles, é uma maneira que ele vê o mundo, uma maneira bem peculiar de Aristóteles ver o mundo e que está por trás da questão ética dele. Qual que é o paradigma? O que a gente busca? Falar de potencialidades é falar o que a gente busca. O que você busca? O que você busca? Eu busco passar num concurso, professor. Não, mas o que você busca de verdade? Uma coisa que realmente, cara, faz parte de você. Você busca isso com todas as forças. O que você busca? Você pode falar pra mim, olha, eu busco dinheiro. Não, cara. Não, você não busca dinheiro. Porque não adianta nada ter dinheiro se você não tá feliz.
Você busca o que o dinheiro pode lhe proporcionar. Sabe o que você busca? Felicidade, cara. Segundo Aristóteles, todos nós buscamos felicidade. Tudo que o homem faz é para ele ser feliz. Tudo, tudo. Olha, mesmo quando a gente faz uma cagada, a gente estava tentando de alguma maneira ser feliz naquele processo, nem que seja uma felicidade momentânea, nem que seja um prazer momentâneo, mas a gente sempre está buscando um prazer, uma felicidade. Mesmo um ladrão, cara, mesmo um suicida que pode estar suicidando, por quê? Porque ele está com muita dor emocional, existencial, e ele quer cercear com isso, ele quer acabar com isso. Você está entendendo? Segundo Aristóteles, o homem nunca faz o mal pelo mal. Ele sempre busca, de alguma maneira, alguma felicidade como resultado. Você compra um carro para quê? Para que você compra um carro? Poder andar de carro, mas por quê? Porque esse andar de carro vai te dar uma comodidade, um prazer andar de carro. Esse prazer vai te dar um bem-estar, segurança, locomoção. Você está entendendo? Vai te dar várias coisas, cara, várias coisas. Essas várias coisas, que essa comodidade vai te trazer o quê? Paz de espírito e felicidade. Entendeu? Felicidade, cara. Para Aristóteles, tudo é uma questão de felicidade. Tudo é uma busca para a felicidade. Nós estamos sempre buscando a felicidade. Mesmo, eu repito, mesmo um ladrão que está roubando, ele quer uma felicidade, nem que seja momentânea, tá? Então, Aristóteles acredita que todo homem busca felicidade. A felicidade é a finalidade da vida humana. Então, qual que é a virtude? A virtude é o que pode nos levar a essa felicidade de verdade, uma felicidade de verdade. Busca na vida, a busca da vida virtuosa. Uma vida que seja baseada em virtude. Aí a gente precisa falar o que é virtude para Aristóteles. Virtude é meio termo. Como está aqui, ó. Virtude é meio termo. O que é meio termo? Cara, o que é uma coisa virtuosa? Aristóteles vai dizer, Platão está muito errado, porque Platão acreditava que a virtude é uma coisa transcendente. A virtude é uma coisa que vem de Deus, uma coisa transcendente. Aristóteles vai dizer, não existe virtude fora desse mundo. Até porque as coisas não são boas na mente, elas são boas ou más na prática. Só existe virtude no mundo real e na prática. Quer que eu te mostre isso? Vamos lá, responde aí. A água é boa ou é má? Pensa aí, a água é boa ou é má? Olha, a água matando a sua sede é boa? A água invadindo a sua casa não é boa? A água, ela é boa quando ela está no lugar correto que corresponde a ela. Você está entendendo? A água não é boa, depende do momento, da ocasião. E as coisas mudam. Então Aristóteles está dizendo, não existe ética pronta, intelectual. A ética é uma coisa desse mundo, é nas intempéries, é nesse mundo que tem a ética. Aristóteles está trazendo a noção de ética que a gente tem hoje, tá? Não tem regra ética, por quê? Porque, segundo ele, num livrinho chamado Ética Nicômaco, que é um livro muito bacana dele, eu recomendo, ele vai dizer a ética se assemelha a um navio na beira, no meio do oceano, em plena tempestade. A ética é quando o capitão ele sabe quando virar para um lado, virar para o outro, até para esse barco não afundar. Ele sabe a onda está quebrando para cá, então ele tem que ir para o outro lado. Você está entendendo? A ética não está pronta porque a vida não tem manual de instrução. A ética é um eterno raciocínio, uma habilidade. Logo, a ética ela é meio termo, virtude. O que é meio termo? Meio termo, cara. Por exemplo, uma pessoa... É muito fácil entender isso. Uma pessoa que tenha a coragem. A coragem é boa? Depende, cara. Muita coragem. Falta de coragem total não é boa. Muito também não. Na medida certa, coragem é bom. Né? Vamos pensar numa coisa que para nós parece que é só bom. Por exemplo, caridade, né? Altruísmo, empatia, a pessoa ser bondosa. É sempre bom? Olha, em excesso não é bom. Não é bom. Só é bom na medida certa. Tá? Só é bom quando está no meio termo. Tudo só é bom ou mal quando está no meio termo. E essa é a noção de virtude para Aristóteles. A medida justa. Olha da onde veio a palavra justiça, tá? Da onde que veio a palavra justiça? Justa medida,
tá? É daí que vem a palavra justiça, justa medida. É a justa medida, é o meio termo, não é nenhum, nem muito, nem pouco, tá? Então, o que é virtude para Aristóteles? Meio termo. Agir eticamente é igual a praticar a virtude. O que é ser ético? Agir eticamente, ou seja, na vida prática, praticar a virtude. O que é praticar a virtude? Ser racional e perceber qual a melhor maneira de resolver aquele problema sem ser extremo de nenhum dos lados, de nenhuma maneira. O que é ética? O que a ética representa para o indivíduo? A política. E aí você vai levar um susto agora, cara. Sabe da onde veio a palavra política? Veio da palavrinha grega poliética. Polis significa povo, estado, nação, sociedade, e ética, você sabe o que significa? Poliética. Seria a ética de todos. Os melhores valores, a melhor governança para todos. Olha que ironia, política vem da palavra poliética, tá? Poliética. A ética do Estado, a ética de todos. Para Aristóteles, então, a virtude é o meio termo e a ética tem que ter uma relação com a sociedade. Como a gente já viu aqui, né? A ética sempre tem que ter essa relação com a sociedade. Vamos aprofundar um pouquinho. Aristóteles é bem bacana, tá? Se deixar, a gente fica um bom tempo aqui, porque ele é um dos melhores caras para entender a ética, até mesmo como a gente entende hoje, como a gente vê hoje a ética. Vamos lá. Falando de algumas coisas específicas aqui de Aristóteles. Eu peguei um trecho dele aqui que ele diz assim, ó: quando a virtude não basta... Quanto à virtude, não basta conhecê-la, devemos tentar também possuí-la e colocá-la em prática. Ele é 100% prático, para Aristóteles não tem essa não, meu irmão. Ou você é ético na prática, e a ética é uma questão prática, não tem manual de instrução, não tem a coisa feita, tá? A ética não é uma questão intelectual. Ele está criticando quem aqui? Platão, tá? A ética não é uma coisa intelectual. A ética é prática, sempre prática. Como que você vai ser virtuoso? Na prática, meu irmão, na prática. Então, assim, ética na prática. A ética não é uma regra, ela é uma ação praticada, uma ação prática virtuosa. Ela não é uma regra. Por que a ética não é uma regra? Eu vou te dar um exemplo bem bacana, cara. Imagina o seguinte, olha, toda vez, pega um mestre como foi Jesus, né, um sábio, um grande ser, né, a figura de Jesus. Jesus ensinou coisas fantásticas, cara, pra gente. Eticamente falando, a gente vai falar de ética cristã. Mas quando você pega um ensinamento, às vezes, de Jesus e você transforma em uma regra geral, você pode ter problemas. Vamos falar para você entender. E eu nem estou falando de religião, tá? Não vamos discutir religião aqui, não tem nada a ver com isso. Só quero que você entenda que mesmo com um ser como Jesus, a gente tem que entender o local das coisas. Imagine o seguinte, Jesus está lá pregando e chega uma mulher até ele. Esta mulher, ela chega para Jesus e diz assim: olha, Kabir, mestre, eu queria que você me ajudasse, porque meu marido, ele é terrível, uma pessoa assim, violenta, eu não gosto dele, mas eu casei, será que eu fico com ele? Será que o que eu faço, mestre? Porque eu não aguento mais. E no caso Jesus, vamos dizer assim, ele é Jesus, né? Então ele sabe como é o coração daquela mulher, vamos dizer assim. E aí, cara, Jesus ele fala para ela assim: mulher, fica com seu homem, volta para casa e dá graças a Deus por você ter ele na sua vida. Sabe por que Jesus falou isso? Eu estou criando uma ideia aqui, um exemplo, só para você entender Aristóteles. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus, nesse caso, conhecia esta mulher específica, e ele sabia que, na verdade, o marido dela nem é violento. Ela é que é violenta, cara. Ela é que é terrível, que reclama. Ele, coitado, cara. Jesus, como ele sabia o coração, ele conhecia o coração dos dois, ele fez isso. Agora, imagine que isso vai para um livro sagrado. Tá lá, ó, Jesus falou isso para a mulher. E hoje em dia, uma mulher chega num padre, num pastor, qualquer pessoa e diz assim: olha, não, porque meu marido ele é alcoólatra, ele me bate,
quase me matou já, eu não sei o que eu faço. E aí a pessoa vai lá, o líder religioso vai lá e fala, olha aqui, ó, Jesus falou de uma mulher igual você, ó. O que você tem que fazer? Ficar com seu marido. Aí que tá, Aristóteles vai dizer, você tá entendendo? Mesmo numa coisa maravilhosa, ética ali, naquele momento, a justa medida, talvez não é a mesma justa medida para outra pessoa, para outra ocasião. Não se trata de nenhum relativismo aqui, nada a ver com relativizar, se trata de um subjetivismo. Aristóteles está dizendo a ética, cara, ela não tem uma regra, ela não é uma regra pronta, porque a vida não tem manual de instrução. Você está entendendo? As coisas são diferentes, a situação é diferente, a gente tem que ter a habilidade, a ética, o valor. O valor tem que ser o mesmo, mas a ação, ela tem diferenças e a gente sempre tem que analisar pela ética. Não tem regra pronta, beleza? É disso que ele está, só um exemplo, é disso que ele está dizendo. Só há virtude na vida prática. Não existe ética fora dos dilemas da vida. Saber agir no calor da vida. Olha, Aristóteles está dizendo assim, meu amigo, não existe ética fora da prática. Fala de uma ação ética que não é prática. Ou melhor, desculpa, fala de uma ação ética que é só intelectual. Não é, então não é ética. Ah, mas aqui eu tenho pensamentos positivos, mas isso não tem nada a ver com ética. Ética é sempre uma coisa prática, sempre. Ele está aqui, né, que você sabe, ele está aqui criticando Platão, com a ideia de Platão de que a ética é uma questão transcendente e é uma questão intelectual. Não, tá? Então já vimos duas coisas aqui, ó. Ética não é regra, tá? Ela é uma prática virtuosa. E ela é uma virtude prática. Não existe ética fora do dilema da vida, tá? Saber agir no calor do momento, isso é ética, cara. Saber agir no calor do momento, sabe? Você passou por aquele cara lá pedindo dinheiro e aí você, não tem dinheiro. Ele perguntou, você, levou um susto, você falou, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E aí você viu aquele senhor, aquela senhora passando, depois chegou na sua casa e falou, cara, pô, que custava, né, cara? Eu devia ter dado uns 5 reais para aquele cara. Mas já foi, cara, passou. A ética é saber agir no calor do momento, você tá entendendo? Não tem essa de estratégia, nada pronto. Por isso que Aristóteles é tão fantástico, cara. Né? Ele está mostrando uma coisa assim muito bacana pra gente. Continuando. Sem conduta não há moral. Como eu falei, moral, ética não é uma questão intelectual. É uma questão prática. Só existe na prática, na conduta prática. A igualdade e os dois tipos de justiça. Aristóteles vai dizer, cara, as coisas não são simples. Não tem uma coisa simples. É no calor do momento, é de situação em situação que a gente usa uma habilidade racional e que a gente tem uma visão ética. Você está entendendo por que a ética não é regra, né? Isso é muito importante para entender aqui. Quem trouxe essa verdade foi Aristóteles. As duas maneiras de virtude agora, tá? Os dois tipos de justiça. Dois tipos de justiça. Por quê? Porque a vida não tem manual de instrução. Vamos lá. Imagina que a gente está agora numa festa de aniversário, tá? A gente está aqui numa festa de aniversário e tem 10 pessoas aqui e ó, tem aqui na minha mão ó, um bolo de aniversário, cara. Esse bolo de aniversário que eu tenho aqui na minha mão, tem 10 pessoas. Qual seria a maneira justa de eu repartir, não ligo meu desenho não, mas de eu repartir esse bolo, um bolo quadrado aqui ó, que eu tenho aqui ó, tá? Qual que seria a melhor maneira de eu repartir esse bolo? Tem 10 pessoas, a maneira mais justa. Professor, a maneira mais justa é 10 pedaços, então vou cortar em 10 pedaços iguaizinho aqui. Né? Não ficou muito igual, mas né, deu mais que 10, hein? Não, é isso aí. É isso aí. 10 pedaços. Beleza, vamos fingir que tá certinho, quadradinho. Aí, essa é a maneira mais justa, né? Só que nisso levanta uma pessoa aqui na sala, no aniversário, levanta a mão e diz, professor, você vai cortar igualzinho para todo mundo. Eu que fiz, eu, fulano e ciclano, que fizemos esse bolo. Não é justo você dar igual. Não é justo. A gente que fez, os outros não fizeram nada. Então tem que ser maior para ele. Aí já levanta uma pessoa e diz assim, olha... Mas tem gente aí que, né, eu sou pequeno e eu preciso crescer, então eu acho que eu mereço um pedaço maior. Aí outra pessoa vai dizer, não, é o contrário, eu que sou maior como mais, então eu mereço um pedaço maior. Você está entendendo?
A visão aqui é você perceber que existe uma justiça aritmética, que é muito fácil de você entender, e uma justiça geométrica, que é muito mais complexa, tá? E como que você vai repartir agora o negócio? Como? Qual que é a maneira mais justa? É assim que é a vida, né? A vida não é aquela coisa simples, não. Você faz de uma coisa e pronto. Não, cara. Aristóteles está tentando mostrar pra gente, olha, a vida é complexa e a ética é a habilidade de lidar com isso. Justiça tem pelo menos dois conceitos. Justiça geométrica e justiça aritmética, tá? São pelo menos dois conceitos de justiça aqui em Aristóteles. E ele vai dizer que a maior de todas as virtudes, a maior de todas é a prudência, cara. A prudência como maior virtude. O que é prudência, então? Prudência é a regra da justação. É a regra justa da ação. Uma virtude que serve para discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem e para escolher a justa medida, ou seja, a virtude é a justa medida para realizar. Prudência, tenha prudência, pare, analise, seja racional, analise, vê a melhor maneira de resolver. É assim que você vai conseguir ser ético, sempre. Tem muito a ver com a ética de hoje, né? A ética é prudência, essa palavra é chave aqui em Aristóteles. Aqui nós estamos vendo nascer a ética como a gente acredita, como a gente vê até hoje, né? Outra citação de Aristóteles aqui, ó. O bem foi corretamente designado, tá? O bem de todos foi corretamente designado como aquilo para que tudo caminha, tudo visa, tá? Todas as coisas visam. O que ele está falando? Felicidade. Vamos lá, felicidade, eu já falei disso para vocês. Olha, é simples. Tudo caminha para felicidade. Eu vou colocar aqui, ó, felicidade, esse F aqui, ó. Você compra um carro para quê? A gente já acabou de falar sobre isso. Compra um carro, um apartamento. Você compra um apartamento por quê? Por comprar? Não, porque eu quero morar lá e porque eu morando lá eu acho que eu vou ter mais conforto. Conforto e segurança. Ter conforto e segurança para mim vai me dar paz de espírito. Paz de espírito é igual o que para mim? Felicidade. Então você comprou um apartamento só para que você queria o quê? Ser feliz. Está entendendo? Tudo caminha para a felicidade. Tudo caminha para o bem. O bem é aquilo para o qual tudo caminha. Tudo caminha. Você, o que Aristóteles está falando para você? Busca, veja o que você realmente quer fazer. O que você realmente nasceu para fazer. O que está dentro de você latejando para fazer, cara. É isso. Eu nasci, professor, para ser professor, sabe? É uma coisa que, poxa, eu acho que eu quero ser professor também. Então faça. Porque quando você encontrar aquilo, cara, você descobrir as suas potencialidades, você vai ser feliz. Tudo que você está querendo é encontrar a descoberta das suas potencialidades e encontrar felicidade com isso. A ética caminha para isso, tá? Conclusões da ética de Aristóteles. Finalidade da ética de Aristóteles. Finalidade da ética de Aristóteles, a felicidade, tá? Como eu falei, tudo caminha para a questão da felicidade aqui, ó. Finalidade da ética é a felicidade, ou, como a gente vai conhecer em grego, eudaimonia. Eudaimonia, essa palavra feia aí, significa, daimonia significa felicidade, eudaimonia seria a busca da felicidade. A ética de Aristóteles é a ética. Como que eu sei que algo é ético? Quando aquilo caminha para a minha felicidade, quando aquilo caminha para a minha realização e para uma realização social como um todo. E é isso que é felicidade, é isso, perdão, que é ética. É quando caminha para isso. A ética realiza-se por decisões individuais que incluem os outros. A ética realiza-se por divisões individuais que incluem os outros. A ética realiza-se por... Olha como é, até hoje é assim, né? A ética realiza-se por decisões individuais que incluem os outros. Busca num caminho justo, justo de justa medida, o correto que tem que ser feito, a melhor coisa que tem que ser feita. Realização do ato em potência, tá? Realização do ato em potência e felicidade só é possível com atitudes poliéticas, porque para Aristóteles, como você pode ver ali, ó, o homem é um animal político, tá? O homem é um animal político para ele, tá?
Para Aristóteles, só somos felizes em grupo. Não existe felicidade isolado, tá? Não há mínima possibilidade. Falamos agora aqui de uma citação de Aristóteles. Olha que bonita essa citação de Aristóteles. Virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que nós fazemos repetidamente. Ou seja, nós nos tornamos justos ao praticar atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole e corajosos ao praticarmos atos de bravura, tá? Nós nos tornamos praticando, é na prática, cara. É na prática que vai aparecer. Não é assim por aí, não, é na prática. Na vida prática que aparecem as coisas, beleza? A filosofia, então, o que é ética para Aristóteles? A justa medida, a virtude, o meio termo, na vida prática, no calor do momento, quando você tem essa habilidade de saber o que é melhor para você. Só para a gente terminar aqui, filosofia grega, a gente está terminando a ética grega, né? Vimos do comecinho até agora aqui os últimos filósofos gregos. Nós temos Epicuro, estoicos e os cínicos. Só para dar uma visão rápida desses três caras aqui, ó. Esses três caras vão falar de uma coisa chamada ataraxia, como você pode ver ali, ó. O que é a ataraxia? Ataraxia significa paz de espírito, tá? Paz de espírito. Todos esses caras aqui são três grandes escolas aqui, ó, e os três acreditam que a gente busca, sabe o que? Paz de espírito. Tudo na vida é busca por paz de espírito para esses caras. A gente sempre está buscando paz de espírito, tá? A gente busca paz de espírito no nosso dia a dia, na nossa vida. Para esses caras aqui, sem paz de espírito não tem nada. Você pode ter tudo. Então, o que é uma ação ética que nos leva a paz de espírito? Para Epicuro, a ética, para esse filósofo aqui, Epicuro, a ética é você encontrar o prazer correto. Não se trata de um cara que está buscando prazer na vida, um monte de prazer, né? O cara vai pra balada, que prazer, e aí quanto mais prazer, não é isso que Epicuro está falando. Epicuro está falando que a vida, para ele, é prazer e dor, sempre. Ou é prazer ou é dor. Então busque o prazer correto. Tem prazeres que não são bons, né? Prazer bebida, prazer passional, sexual, para Epicuro não são bons prazeres, eles vão te acorrentar. Quais são os bons prazeres para você ter uma vida bacana? Essa aula aqui, além de tudo, é uma dica aí para sua vida, tá? Quais são os bons prazeres? Epicuro, esse filósofo fantástico, ele vai dizer que o melhor prazer é estar com um amigo, conversar com ele. É um prazer que não te causa nenhum mal, sabe? Contemplar a natureza, filosofar para ele é um prazer que vai trazer só coisas boas para você, cara. Você tá entendendo? É nesse sentido. Busque prazeres que não te aprisionam. Se você encontrar esses prazeres, cara, você vai encontrar a paz que você está procurando. Beleza? É simples assim. O que é ser uma pessoa ética? É uma pessoa que vive a sua vida de maneira mais equilibrada possível. Tá? Estoicismo talvez dos três é o mais importante, é o que mais durou. E ele vai dizer que a felicidade é deixar o fluir da vida. Os estoicos acreditavam que só é feliz aquele que tem uma vida conforme a natureza e que percebe esse fluir da natureza. Muito parecido com uma religião oriental chamada taoísmo, tá? A ideia aqui, ó, dos estoicos é que você tem que entender o fluir da vida para não ser surpreendido com ela. Você pode ter dinheiro, mas saiba viver sem dinheiro, porque se você ficar sem dinheiro, você não pode sofrer por isso, tá? Espere isso. Para você ter uma noção, é muito conhecida a história de Zenão de Sítio, que é esse cara aqui, um estoico. Se diz que a mãe a esposa e a filha dele morreram em um acidente
né, da época lá morreram numa viagem, e aí chega uma pessoa e diz assim: cara, tem uma notícia muito triste para te falar. Fala para esse filósofo aqui: olha, sua esposa e sua filha morreram. E aí ele fala: mas... E aí esse filósofo, ele fala assim: mas por que você tá tão mal? O cara fala: ué, claro que eu tô mal, eu tô falando para você, sua esposa e sua filha morreram. E o Zenon vai dizer: olha, não tem nada mais natural que morrer. Não tem nada mais natural. Todo mundo um dia vai morrer. E eu sei como flui a vida. Parece uma loucura, né? Loucura, loucura. Mas parece uma coisa absurda pra gente. Mas mesmo o mestre Yoda, se você for lá do Guerra nas Estrelas, né? O mestre Yoda lá é muito estoico. Ele sempre está falando sobre isso. Entender o fluir da vida. Quanto mais você está pronto a receber o que a vida te dá, mais paz de espírito você vai ter, tá? E o nosso último filósofo aqui, ó, para fechar com chave de ouro. Você vê que é diferente. Esses três caras já estão perto do cristianismo no finalzinho e eles estão preocupados aqui com a felicidade. Eles estão preocupados com a paz de espírito, e a ética está ligada à ideia de o homem passar além do fazer isso, fazer aquilo. Não, o homem tem que encontrar a sua felicidade para ser ético, tá? O último aqui, conhecido como o Sócrates louco, o cinismo de Diógenes. Esse cara aqui, ó, ele morava dentro de um barril, cara, e vivia com os cachorros. Se eu falei que ele morava dentro do barril e você pensou no Chaves, você tá certo, tá? O Chaves, o programa de TV Chaves, foi baseado em Diógenes, tá? Muito, não o programa inteiro, né? Mas o personagem foi muito baseado, aí muitas coisas foram tiradas de Diógenes. Diógenes é um cara que vivia como um cachorro, tá? Cínico vem de cinismo, né? Ou melhor, cinismo vem de cínico, que significa cão, tá? Viver como um cão. Ele diz: tem mais quem se satisfaz com o mínimo. Eu vivo como um cão, não me importo com nada, e aí eu não preciso de nada, e aí eu estou em paz. Quanto mais eu viver com menos, mais eu vou estar em paz. Se eu depender de muita coisa para ser feliz, se eu dependo do meu celular, muito perigoso, isso não é um bom negócio, eu dependo do que as pessoas pensam. Esse é um cara que ele não estava nem aí com nada da sociedade, ele desprezava a hipocrisia da sociedade. Ele dizia que nós temos valores morais, tem coisas que são valores morais, e nós temos valores de dinheiro, e as pessoas trocam os seus valores morais por dinheiro. Logo é melhor ficar abdicar do dinheiro e ficar só com seus valores morais. Você vê que é uma questão muito próxima a Sócrates, né? Só que ele é um pouco mais extremo aqui, né? Nessa busca. Ele vivia como um cachorro mesmo, andava por aí nu, não respeitava, peladão mesmo, não respeitava as regras da sociedade. É muito famosa uma passagem, eu uso essa passagem aqui para a gente terminar essa aula de hoje, a passagem de Diógenes. Diógenes estava dentro de um... Diógenes, ele está na época aqui de Alexandre o Grande, tá? Alexandre o Grande, que era o rei do mundo na época, um cara extremamente perigoso, rei do mundo inteiro, dono do império inteiro. E um dia Alexandre o Grande estava passando por Atenas e lá estava Diógenes. Ele sabia que diziam que Diógenes era um grande sábio e que era meio louco, né? E ele chega até Diógenes, imagina a cena. Alexandre o Grande chega com aquele seu exército atrás. Diógenes está deitado peladão, tá? Deitado ao pé do seu barril, pelado. Diógenes chega e diz assim, Alexandre chega para Diógenes e diz assim: então, Diógenes, me falaram que você é um grande sábio. Eu queria algum ensinamento seu. Diógenes, que é esse filósofo que eu falei, que não está nem aí para a sociedade, nem aí porque a gente... valores, essas coisas. Diógenes olha para Alexandre e diz assim, ou melhor, olha para Alexandre, não diz nada, só olha para ele. Alexandre olha para Diógenes e pensa assim: acho que esse cara não sabe com quem que ele está falando, né? Então Alexandre fala: Diógenes, eu sou Alexandre o Grande, Alexandre Magno, o imperador do mundo conhecido. Diógenes olha para ele, como? Então ele diz assim: Diógenes, o que você quer? Me diga o que você quer. Você quer um país para você? Uma cidade? O que você quer? Dinheiro? Eu sou dono do mundo inteiro. O que você quer? Eu te dou o que você quiser. Eu só quero um ensinamento.
Diógenes diz assim para ele, Diógenes deitado lá, olha para ele e diz assim, sim, eu quero que você saia da minha frente, que você está tampando o sol. Tá? E você está fazendo sombra, eu gosto de tomar sol nessa hora, sai da minha frente. Nesse momento, Alexandre o Grande, que podia ter ficado muito bravo, matado Diógenes, ele sai rindo. Ele percebe que Diógenes deu o ensinamento que ele precisava. E ele percebe que é verdade. Diógenes realmente representa uma classe, uma parte aí que não, de maneira nenhuma, está interessado nas questões sociais e o que as pessoas querem ou não querem. Você vai ver que isso é muito importante para a ética, tá? A ética não pode ser não pode estar ligada ao que as pessoas vão pensar de você. E se todo mundo for mal? Se todo mundo estiver fazendo errado? Você tem que fazer a coisa certa. A ética está ligada aos valores. Fazendo aqui, fazendo uma revisãozinha do que a gente viu aqui, do legado dos gregos. O que os gregos deixaram pra gente, cara. Olha aqui, os gregos, eles deixaram, primeiro, a ideia de uma conduta virtuosa, um bem, uma felicidade. É natural ao homem buscar isso aqui. É natural, segundo a ética grega, todos nós queremos encontrar a felicidade. Encontramos isso através do quê? De uma conduta virtuosa, uma virtude. É isso que a gente viu. Dentro do pensamento grego, a virtude é que manda. Virtude, excelência de caráter, prudência, pronesis em grego, prudência, saber agir, né? A sabedoria prática, o meio termo. É isso que a gente aprendeu em Aristóteles, é isso que é o resumo da ética grega, né? 3. Consciência das possibilidades humanas. Olha, se tem uma coisa bacana na ética grega, é que os gregos, em geral, né? Os gregos, eles são uma das poucas civilizações que não se achavam deuses. Eles não se achavam Deus. Eu não sou um Deus porque eu sou dono da cidade. Tá? Os gregos, eles tinham essa vantagem. Eles trouxeram essa visão mais humana. Aprendemos com os gregos lá, a gente até hoje carrega isso, que o sujeito moral é aquele que vence as paixões e começa a ser mais racional, ter mais autonomia, liberdade, fruto da prudência, do saber agir. A gente viu isso aqui nas aulas de introdução à ética, né? A ideia de que quanto mais racional, mais autonomia e liberdade, mais ético você vai ser, tá? E a gente pode dizer, que para os gregos a razão e a paixão brigam, tá? Quando a razão ganha, nós somos mais éticos. Nós temos que aprender a se educar, em outras palavras, temos que aprender a nos controlar. Nós temos que ser, não adianta só ser, melhor dizendo. Nós temos o dever de ser homens, antropos, e não mais animais. Segundo os gregos, nós não nascemos prontos, nós não nascemos homens, nós nascemos animais, tá? Animais. A partir do momento que você vai sendo racional, tendo prudência, agindo com virtude, você vai se tornando homem, ser humano, tá? Então, esse é o resumo que a gente pode ter da ética grega, cara. Ética grega. Uma ética ligada à felicidade, à virtude, ao meio termo, ao coletivo. O que importa é a questão social. Na próxima aula a gente vai começar a falar de ética cristã, cara. E a ética cristã é bem bacana. Você vai entender aí muito mais de como você pensa. Então, fica aí para a próxima aula. Um bom estudo para vocês. Próxima aula a gente continua com o nosso curso de ética. Vamos falar aí melhor da ética cristã, comparar com a ética grega. Vai dar para entender algumas coisas que mudaram com a ética cristã, mudança de paradigma. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.